Olá, ajudar uma pessoa em situação de risco de morte por mal súbito nunca foi nem é uma atribuição exclusiva de um profissional da área da saúde. Nesse sentido, o universo acadêmico mostra as orientações e reforça quais as importantes iniciativas sobre primeiros socorros por meio das manobras de suporte básico de vida. O programa vai exibir também as informações sobre o workshop em fisioterapia e sobre o ciclo de palestras do curso de farmácia. Ambos os eventos ocorrem na Universidade Franciscana. Veja também a mais nova exposição artística que a Sala Angelite Stefani abriga neste mês de setembro. Uma pequena diferença entre a vida e a morte para quem enfrenta uma situação de mal súbito está nos primeiros socorros que essa pessoa vai receber. É por isso que o suporte básico de vida integra um conjunto de medidas ou procedimentos técnicos que todos os profissionais de saúde devem conhecer. Mas eles não precisam nem devem se restringir a médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas ou outras profissões da área da saúde. É importante que cada um de nós também conheça as manobras do suporte básico de vida. Ao encontro dessa ideia, o universo acadêmico recebe 3 profissionais que entendem e repassam conhecimentos sobre primeiros socorros e sobre suporte básico de vida. Eu vou apresentar elas agora, que estão conosco aqui no estúdio. Professora Pamela Diesel, que é professora do curso de odontologia da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda ao universo acadêmico. Muito obrigada. Nós temos também a Janilene Botega, que é enfermeira emergencista. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigada. E também a Natália Lima, que é acadêmica do curso de odontologia. Natália, muito obrigado pela tua presença aqui no universo acadêmico. Eu que agradeço. Começo perguntando para vocês 3, acredito que cada uma de vocês 3 deva ter um rápido conceito para nos explicar e para explicar quem nos acompanha pelo YouTube, né, ou pelo canal 15 da NET Santa Maria. Se a gente fosse definir suporte básico de vida, o que é suporte básico de vida, professora? Suporte básico de vida, ele abrange a ideia de ter uma mínima condição de manter a qualidade de vida, de manter uma viabilidade, né, Jane, de vida num momento em que se tem alguma obstrução cardíaca, respiratória, algo que se possa ter uma complicação e entrar em um processo principalmente de parada cardiorrespiratória. E a partir dali existem manobras para que se mantenha no mínimo de condições este suporte básico. Sim, é algo que está muito relacionado a essa questão do mal súbito, né? Digamos, é a primeira reação que a gente deve ter ao tentar ajudar uma pessoa que passa por uma situação de mal súbito, é isso? Isso. Seria, na verdade, o primeiro momento é identificar, né, se é uma situação de parada cardiorrespiratória e aí iniciar as manobras, né, de ressuscitação. Mas nem sempre é somente no mal súbito. O engasgo, por exemplo, em bebês após mamada, afogamento, inalação de fumaça, tudo isso pode acarretar uma parada cardiorrespiratória. Sim. Agora, Janilene, se a gente fosse colocar a seguinte situação, toda vez que uma pessoa passa por uma situação dessas, nem sempre ela vai estar presente, né? Vai estar na presença daqui a pouco de um profissional de saúde, né? E aí entra um detalhe muito importante. O suporte básico de vida não é algo que está restrito a profissionais da saúde. Pessoas, né, civis, eu vou colocar assim, leigas, né, no assunto, também devem, com um mínimo de conhecimento, ter um pouco dessa noção do que é suporte básico de vida. Por que vocês entendem que isso, de certa forma, é muito mais importante também do que propriamente qualquer ação que a pessoa vá tomar para socorrer uma outra que passa por uma situação de risco de morte, por exemplo? Na verdade, na minha opinião, é essencial as pessoas comuns, as pessoas leigas, ou seja, as pessoas que não são da área da saúde, tenham esse conhecimento do reconhecimento e o que se deve fazer, para quem se deve ligar e que manobra se deve fazer na vítima. Porque esse evento vai acontecer na casa, na rua, no banco, no mercado, em qualquer lugar público e que vai estar rodeado de parentes, de pessoas desconhecidas e que se elas tiverem esse conhecimento de reconhecer, saber o número que tem que chamar e saber iniciar as manobras, essas manobras é que vão manter essa pessoa no mínimo, né, que é o suporte básico de vida. Perfeito. No mínimo, para que quando o socorro especializado chegar,
ele ter o mínimo, né, de vida, de suporte para conseguir retirar essa vítima dessa parada. De uma situação de risco. Você já citava agora há pouco quais os mais frequentes, as mais frequentes situações que ocorrem, né? Por exemplo, é uma parada cardíaca, né? Ou cardiorrespiratória daqui a pouco, até para utilizar uma expressão melhor, é uma situação de engasgo. Quais outras situações são bem corriqueiras e que ocorrem em que o suporte básico de vida ele pode ser, digamos assim, o primeiro grande socorro para aquela pessoa? Na verdade, o suporte básico de vida, ele é sempre utilizado quando nós estamos frente a uma situação de parada cardiorrespiratória. Perfeito. Os motivos que levam a essa parada cardiorrespiratória: o afogamento, o engasgo, como eu já falei anteriormente, doenças cardíacas, doenças graves de pulmão, trauma direto no tórax, o choque elétrico, da mesma maneira que o coração vai retornar, né, com o aparelhinho do choque, né, que é um choque controlado dentro do cardioversor ou do desfibrilador. O choque, né, se o coração estiver em pleno funcionamento, também vai acarretar uma parada cardiorrespiratória. Sim. Em sala de aula, professora Pamela, né, como é que vocês repassam a situação, por exemplo, emocional, né, de controlar? Porque quando a Janilene coloca essa situação para nós, de que muitas vezes isso vai acontecer no supermercado, na rua, num passeio, num momento de diversão, né? Como é que a pessoa e as pessoas que estão ao redor devem se comportar? Porque daqui a pouco gera uma situação de pânico, né, de medo, justamente porque envolve um risco de morte, né? Mas aí quem está conduzindo essa questão do suporte básico de vida precisa ter, né, um controle emocional a ponto de saber quais os procedimentos tomar, a quem ligar, né, e de que maneira socorrer aquela pessoa. Como é que vocês repassam o conhecimento em relação a essa questão emocional de quem está produzindo o socorro? Perfeito. Isso realmente não é uma particularidade do curso de odontologia ou do curso de enfermagem. Acredito que todos os cursos da saúde trabalhem dentro da formação profissional de um acadêmico com a ideia de um preparo psicológico para manter uma certa tranquilidade num momento como esse e, entre outras características, também tentar, e como muito bem a Natália falou ainda no início, numa conversa paralela, a importância de que a gente tem que ter um contato inicial de primeiros socorros e reforçar isso em outros momentos. Reforçar em outros momentos da graduação, porque uma vez que o aluno tem o primeiro contato, nem sempre ele consegue aprender os mecanismos básicos. Sim. E ainda comentado dentro das nossas atividades, quem vai tomar a frente tem que tomar consciência para saber se é uma parada cardiorrespiratória ou não, tem que ter um contato com o telefone para que possa se ligar e pedir um socorro especializado e tem que também iniciar as manobras e, principalmente, de preferência, não fazê-las sozinha. Então, tem que ter alguém junto com ele para estar trabalhando junto nas manobras. Então, quem vai fazer essa gestão tem que manter uma certa tranquilidade que, desde um conhecimento teórico, um preparo psicológico e um conhecimento técnico-científico, vai permitir a este acadêmico realizar, ou acadêmico profissional, ou qualquer pessoa realizar os procedimentos com qualidade. Porque não adianta também conhecer as manobras e executá-las de forma inadequada. Exato, porque vai entrar naquela situação de que muitas vezes daí esse suporte básico de vida pode até atrapalhar, né, o socorro de quem está passando mal ali. Eu quero saber da Natália. Natália, você foi aprovado no vestibular de odontologia, já está na reta final do curso, né? Em algum momento passou pela tua cabeça que você ia aprender uma situação dessas que muitas vezes está até atrelada mais à medicina do que à odontologia? Isso numa avaliação, digamos assim, mais superficial, porque toda e qualquer pessoa precisa saber, né, essas noções de suporte básico de vida. Te passou pela cabeça como é que foi aprender isso em sala de aula? Por um momento sim, porque eu já esperava ter a cadeira de primeiros socorros, mas eu gostei bastante dessa aula paralela que teve com essa cadeira que eu estou fazendo optativa, que deu uma atualizada nos conceitos e a gente conseguiu pegar melhor a técnica. Então, para mim, foi bem importante para conseguir aprimorar conhecimento nessa área. Sim. E ocorre isso mesmo, até quem está aprendendo, né,
daqui a pouco, aquelas primeiras técnicas ali, né, de suporte básico de vida, de ficar em pânico numa situação, de se deparar com uma situação, porque as aulas eu sei que elas não são somente teóricas, elas são práticas também. Tanto que daqui a pouquinho a gente já vai fazer uma demonstração. E aí, como isso passa pela cabeça de vocês, assim, no momento em que vocês observam um boneco que precisa de uma ajuda, evidentemente que ele é um boneco, mas vocês fazem de conta que ele fosse uma pessoa de verdade ali. Como é que é para vocês, assim, tem essa ansiedade, esse nervosismo de ajudar aquela pessoa que precisa de ajuda? Sim, nos passa pela cabeça que por mais que seja um boneco, um dia essa situação pode se tornar real. E a importância da gente estar ali de poder manter a pessoa numa vida até que o socorro seja chamado, procurado e até ele chegar, né? Sim. Procurando aquilo que a literatura médica coloca, a gente chega a uma situação de que quem, por exemplo, consegue ajudar uma pessoa que está passando por uma situação de mal súbito ou risco de morte e essa pessoa utiliza suporte básico de vida, ela tem chances de até 60% de sobrevivência, ou seja, é um índice muito alto, né? Eu não sei se talvez esse índice seja até maior dependendo de alguma técnica, vocês podem me ajudar nisso, enfim, mas o que eu consegui descobrir é que exatamente 60% das pessoas que passam por uma situação de risco, né, se elas receberem suporte básico de vida, elas vão chegar no hospital em condições de serem salvas, né, e daqui a pouco, inclusive, até de eliminar qualquer hipótese de sequela. Vocês sabem de alguns casos, algumas coisas, uma situação diferente para citar para a gente no programa? Sim, essa tua fala vem de encontro ao que eu falei anteriormente, de que a pessoa que reconheceu, que chamou o socorro e iniciou as manobras nessa vítima, é ela que vai manter esse mínimo de vida até o socorro especializado chegar e fazer todas as manobras, medicações, tudo que é necessário para realmente restabelecer esse coração e essa ventilação. Sim. Eu quero até pedir para você que você nos mostre, Janilene, eu vou pedir para que você levante um pouquinho rapidamente e nos mostre quais são essas ações que vocês executam rapidamente. E são em questões de minutos, como a professora Pamela já colocava, né? De ligar para alguém, de coordenar a situação, de ter o mínimo de conhecimento técnico-científico, enfim, a atividade. Como é que a pessoa deve, por exemplo, executar o suporte básico de vida? Quais são as primeiras noções, até para quem está nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, para que possa aproveitar um pouquinho dessas suas técnicas que você vai mostrar agora? Seria assim, ó, a pessoa encontrou uma outra pessoa ao solo, sentada, em cima de uma cama, enfim, ela tem que estar inconsciente. Sim. Só que essa inconsciência nós temos que tomar conhecimento se é uma inconsciência por uma falência cardíaca e respiratória, que é a parada cardiorrespiratória, ou se é um desmaio. Essa diferença vai ser quanto à presença de respiração. Então nós temos que, a pessoa precisa se aproximar dessa vítima, chamar ela com veracidade, Sim. Tá? Até fazer um estímulozinho de dor, como por exemplo, essa região aqui do corpo. Ou um leve beliscão também, alguma coisa assim? Pode ser um leve beliscão também. Sim. Mas dá uma apertadinha nessa região aqui, assim, se ela não tiver nenhuma reação facial de dor, não digo falar, dificilmente uma vítima poderá falar, mas Sim. uma expressão de dor, um dedinho da mão movimentando, alguma coisa assim, se ela não tiver nada, ela está inconsciente. E ao mesmo tempo que eu estou chamando ela, eu estou olhando para o tórax dela, para ver se há esses movimentos respiratórios. Sim. Se ela não responder em hipótese alguma com uma expressão de dor, um movimento de mãos, alguma coisa assim, e não tiver movimento de tórax, ou seja, ela não está respirando, ela está em parada cardiorrespiratória. O que a pessoa tem que fazer? Pegar o celular, se ela estiver sozinha, ela e a vítima, não tem mais ninguém ao redor. Ela vai pegar o celular dela e vai ligar para o 192, SAMU. Sim. Vai colocar no Viva Voz e vai iniciar as compressões torácicas. Se ela tiver com uma outra, ela, a vítima e outras pessoas, ela vai delegar, para alguém. Chama o SAMU, conversa com o SAMU enquanto ela faz. Ela inicia as compressões. Sim. Como são feitas as compressões, Janilene? Só mostra pra gente a posição das mãos, a que altura ela deve ser feita. O posicionamento é o seguinte: é uma linha imaginária entre um mamilo e o outro mamilo, tá? Perfeito. Exatamente no meio do osso externo, esse osso aqui que
se une com as costelas. Essa linha, onde elas se cruzam, exatamente nesse ponto, a gente apoia a região mais durinha, hipotenar da mão, tá? A gente coloca acima, a outra mão só faz suporte. Perfeito. E fazemos a compressão. Uma compressão completa é quando ela afunda de 5 a 6 centímetros do tórax e ela retorna. Isso Sim. aqui é uma compressão. No adulto, são 30 compressões, é isso? Na verdade, é assim, se eu não tiver, mesmo nós somos sendo profissional da área da saúde, somos treinadas a verificar pulso e fazer ventilação. Se eu não tenho nenhum dispositivo para minha proteção, para fazer essa ventilação, esquece as 30 compressões. O socorrista, nesse momento, né, vai realizar 2 minutos somente de compressões. Ininterruptos. Se ela tiver com outra pessoa, faz 2 minutos, a outra pessoa vem aqui e inicia as compressões enquanto a outra pessoa descansa. Perfeito. Se eu estou sozinha com a vítima, não precisa contar. Essa pessoa vai fazer essas compressões até o SAMU chegar. Perfeito. Essa é uma das atividades, né? Seria a principal, a básica. É essa, né, que vai manter um mínimo, né, de circulação cerebral para manter esse cérebro vivo. Sim. Para o SAMU chegar, para o médico entubar, para ter a situação do choque, se for À medida indicado. que a pessoa for respondendo a esse estímulo num período inferior a 2 minutos, por exemplo, qual é o procedimento de quem está realizando o socorro? Para com as compressões, enfim? Na verdade, se for um motivo cardíaco, ela só vai retornar com medicação e com o choque. Sim. Vai depender muito de como esse coração está ali dentro, em que movimentação esse coração está ali dentro para ela voltar ou não. É muito difícil ela voltar, a não ser que seja uma situação de engasgo, por exemplo, que esse objeto sai, a ventilação estabelece e o coração ainda não foi acometido de uma maneira em que ele necessita do choque para retornar. Sim, bom, fazendo as compressões, não havendo uma resposta, digamos, efetiva, parte para respiração boca a boca também, é isso? Não. Não? Se eu não tenho máscara, sim, tá? Pessoa leiga ou Janilene, enfermeira emergencista. Perfeito. Não tem máscara, vai fazer somente as compressões. Esquece a ventilação, tá? Vai fazer somente as compressões. Eu tô com a Pamela. Tá, eu vou fazer 2 minutos de compressão, ela vai contar o tempo. Jane, tá na hora de trocar. Ótimo, dou um passinho pro lado, a Pamela vem aqui e faz as compressões, tá, por 2 minutos. Se eu estou sozinha com a vítima, vai ser compressões até o momento em que a equipe do SAMU entrar pela porta e assumir o paciente. Sim. Isso é super importante, até uma das coisas que é comentado com os acadêmicos em aula é que cada minuto após a parada reduz 10%, se não me engano, a chance de sobrevivência. Sem a manobra. Sim. Então, isso aí é o fato de que às vezes até tu conseguir ligar até chegar o socorro, no caso, tu pode estar realmente decidindo uma qualidade de vida ou de morte, exatamente, uma ou até de mesmo uma morte, questão de sequela, né? Exatamente. Até mesmo e para ver como a gente muitas vezes tem conceitos equivocados. Eu acabava de falar para ela sobre a respeito da respiração boca a boca. Não se faz isso. Mas por muito tempo se acreditou, tanto que tem uma proposta mais recente, né? O protocolo ele ainda traz a ventilação. Sim. Mas se a pessoa tiver uma máscara de proteção, né? Um isolamento, exatamente. Sim. Não pode colocar em risco a tua saúde, porque muitas vezes tu não vai conhecer o histórico da pessoa com quem tu está ali. Sim. Então, algumas vezes precisa se ponderar um pouco essa questão de cuidado de biossegurança propriamente dito. Alguma outra atividade, Janilene, você recomenda para quem se depara com uma situação dessas em que a pessoa está, por exemplo, necessitando de suporte básico de vida? Não, o procedimento é esse. Sim. Tá? Reforçando, o reconhecimento, não responde, não está respirando, chama o socorro, 192, SAMU. Sim.
e inicia as compressões. Sim, eu quero colocar agora a É seguinte situação. No adulto, perfeito. Agora, na criança e em bebês, a situação é um pouco diferente, é isso? Na verdade, como a gente não vai fazer as ventilações, né, porque dificilmente as pessoas carregam, né, na bolsa, até existem máscaras portáteis, descartáveis, pequenininhas, que dá para a gente carregar na bolsa, mas é a mesma coisa, se não tem a proteção, né, vai fazer somente as compressões. Da mesma maneira, criança, o que o protocolo traz? De 1 ano até a puberdade. Tem aquelas criancinhas de 3, 4 anos, não há como fazer as compressões dessa maneira, tá? Porque vai ultrapassar o limite do que deve ser comprimido esse tórax. Perfeito. Então, o que a gente faz? Com uma mão a gente ajuda na abertura de uma via aérea para o ar entrar com maior facilidade, com a outra mão na mesma posição, linha mamilar, no meio do externo, onde as linhas se cruzam, mesmo local da mão. Região da mão. Exatamente, vou fazer com uma mão somente. Sim. O bebê tem aquela situação de colocar um dedo ou 2 dedos, Dois é dedos. isso, né? O bebê, então, é a mesma posição, linha mamilar, né, bem no meio do externo, com 2 dedos vai fazer as compressões. Sim. Claro que tem que ter a dimensão, né, a noção de saber que num bebê a gente vai afundar menos o tórax, né? O adulto de 5 a 6 centímetros. Perfeito. Professora Pamela, a gente viu tudo isso, né, que a Janilene acabou de colocar para nós, e o interessante é que aqui na Universidade Franciscana, há mais ou menos 3 semestres já, Exatamente. todas essas noções que ela acabou de apresentar agora aqui no universo acadêmico são repassadas em sala de aula, né, para acadêmicos do curso de odontologia e também para acadêmicos do curso de enfermagem, em uma aula integrada, ou seja, eles podem entre eles mesmos trocar experiências, ideias, conhecimentos, mas principalmente aproveitar ao mesmo tempo uma noção que não é restrita a um médico, não é restrita a um enfermeiro, não é restrita a um dentista, mas ela deve, de fato, fazer parte do nosso cotidiano. Como é que está sendo a experiência de dar aula, não só para futuros dentistas, mas também para futuros enfermeiros, enfermeiras, sobre suporte básico de vida, professor? Exatamente o que foi repassado, a possibilidade de ter uma integração, porque muitas vezes a pergunta que um acadêmico de odontologia faz nem sempre é a pergunta que parte de um acadêmico de enfermagem. Sim. Então nós temos a possibilidade já de uma parceria com a Janilene há alguns semestres, dela trazer toda a experiência que ela tem de enfermeira emergencista, associada com uma parceria de algumas professoras dos cursos, tanto de enfermagem como odontologia, ter a chance de colocar os acadêmicos no mesmo ambiente permite realmente essa troca de experiências. Principalmente me chamava a atenção, às vezes eram perguntas que nunca passaram pela cabeça de um acadêmico, Sim, de uma área, e que abre os horizontes para o acadêmico da outra. De outra área. E ocorre isso mesmo, Natália, entre vocês ali? Vocês conseguem trocar informações entre vocês? Daqui a pouco, você como aluna, né, acadêmica do curso de odontologia, trocar informações com quem é uma futura enfermeira, um enfermeiro, de daqui a pouco acabar fazendo uma pergunta que você jamais pensou em fazer durante a faculdade de odontologia? Sim, realmente ocorre. Até às vezes uma questão que pode ser básica para nós, para eles é uma dúvida que eles têm e vice-versa, a mesma coisa. Ocorre sim essa troca. Vocês conseguem justamente aproveitar isso. Janine, você é ex-aluna aqui da instituição, né? Você participou de uma residência médica aqui, é isso? É uma residência profissional de enfermagem, urgência e trauma. Sim. E foi quando eu ganhei o título de emergencista. Perfeito. E foi a partir daí também que você adquiriu mais conhecimento ainda para esse tipo de trabalho. Sim, exatamente. Durante a residência a gente passa por vários campos de urgência e emergência aqui do município, né? E isso aumenta imensamente o conhecimento, porque é algo prático, né? Tu tá ali com a teoria, mas tu tá sempre ali na prática e sempre vem essas situações. E quando eu passei pelo campo do SAMU aqui em Santa Maria, várias situações de parada cardiorrespiratória eu tive a oportunidade. Sim. E todas elas, assim, eu acredito que com uma carga emocional muito forte, tentando salvar o paciente, tentando salvar pessoas, eu acredito que, espero que todas tenham tido êxito, ou quase todas. Sim, a gente sempre tem, quando é uma parada, um chamado parada cardiorrespiratória, assim, aquilo já dá
né? Parece que tem que ser, porque aquilo tem que ser muito rápido, Sim. sabe? Tem que ser questão de minutos. E aí quando a gente chega lá, a gente tá com toda aquela adrenalina, com toda aquela as coisas começam a acontecer, tu começa a fazer o que tem que ser feito. E as situações em que eu me deparei durante a residência e que tiveram sucesso foi quando havia uma pessoa leiga fazendo as compressões torácicas na vítima. Olha só, que situação interessante. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui no Universo Acadêmico com essas orientações repassadas pela Janilene Botega, que é enfermeira emergencista. Muito obrigado, Janilene, pela tua disponibilidade, também pela participação aqui no Universo Acadêmico. Agradecer a professora Pamela Diesel, do curso de odontologia, que vem falar sobre um assunto, né, professora? Não é cárie, não é posicionamento dos dentes, é algo bem diferente, digamos assim, para a área da odontologia, mas que faz parte não só da vida de um futuro dentista, mas também de todos nós, né? Muito obrigado mesmo pela participação aqui no Universo Acadêmico. E agradecer também a Natália Lima, né? Que se predispôs a estar conosco aqui no estúdio, repassar um pouquinho da experiência dela como acadêmica aqui da UFN, recebendo essas orientações. Muito obrigado também, Natália, pela tua participação aqui. Obrigada. Obrigado mesmo. Olha só, seguir as informações sobre o workshop em fisioterapia e sobre o ciclo de palestras do curso de farmácia. Ambos os eventos ocorrem na Universidade Franciscana. Você vai ver também a mais nova exposição que a Sala Angelide Stefani abriga neste mês de setembro. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Meu nome é Francisco, eu coordeno o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana. O nosso curso ele está estruturado em 5 anos. Nesses 5 anos, a característica que a gente desenvolve no curso é de desenvolvimento de atividades práticas desde o início do curso. Então, o aluno ele não tem uma estrutura básica teórica. Isso acontece ao longo do curso diluído. As atividades, em geral, acontecem de forma prática. O desenvolvimento das atividades ele se dá no eixo principal da arquitetura, mas junto com isso são desenvolvidas atividades que envolvem planejamento urbano e urbanismo, paisagismo e outras atribuições relacionadas a essas. É importante frisar que o aluno desde o início ele estabelece relações com a cidade, então o nosso campo de atividades ele é a cidade, por isso as atividades elas são feitas tanto em sala de aula, através de atividades teórico-práticas, muito práticas, mas também através do desenvolvimento em campo. Eu entrei no curso imaginando diversas coisas sobre arquitetura hoje em dia. E quando eu ingressei aqui, eu descobri que eu iria ter cadeiras que iriam me levar a caminhos que eu nem imaginava. Eu iria evoluir de uma maneira que eu nunca imaginava antes de entrar aqui no curso. Eu tive cadeiras básicas, desde desenho, introdução ao desenho técnico, e que apesar de hoje eu saber muito mais do que eu sabia no primeiro semestre, eu vejo quão importante foi aquelas primeiras aulas para aquilo que a gente vai se tornando hoje. E o que mais me deixa feliz é que eu encontrei aqui professores que têm mesmo carinho e respeito pela arquitetura que eu sempre esperei da nossa sociedade e que eu me identifico muito com esse curso e com essas pessoas que estão aqui hoje.
Os recursos terapêuticos para as disfunções sexuais foram os temas que dominaram as atividades do workshop em fisioterapia. Pela primeira vez, o curso da UFN realizou o evento, que escolheu o tema porque a sexualidade passou a ser muito debatida pelos meios de comunicação e também por ela fazer parte dos grupos de pesquisa. O assunto ainda é um tabu para uma boa parte da sociedade, a qual desconhece métodos simples de diagnósticos e também de tratamentos. E a gente quer preparar o aluno para estar pronto para todas as demandas. Então, eu acho que uma demanda da sexualidade é uma demanda que existe, que faz parte da integralidade. Agora, com as questões da sexualidade e gênero emergindo tanto no Brasil, a gente precisa discutir essas disfunções e o fisioterapeuta e os demais profissionais precisam estar preparados para dar conta dessa demanda. De acordo com esta professora do curso de medicina da UFN, a disfunção sexual pode acontecer por fatores diferentes. Por isso, precisa ter a atenção de todos os profissionais da saúde. A mesa redonda que abriu a atividade foi interdisciplinar. Teve participantes da medicina, da fisioterapia, da enfermagem e da psicologia. Este palestrante, que veio de Santa Catarina, explica como o fisioterapeuta pode ajudar. Várias vezes o problema vai ser, por exemplo, uma fraqueza muscular. Não existe nem cirurgia nem medicamento para deixar o músculo mais forte. Em outras situações, vai ser um problema que a gente chama de hiperatividade muscular. O músculo não é exatamente que ele está muito forte, mas ele está contraído demais. Como, por exemplo, a contratura de trapézio, que a gente fala do pescoço, meio tenso aqui. E a partir daí o profissional tem que estar preparado para receber. Ele tem que estar preparado não só da parte técnica de saber o que fazer, como ajudar essas pessoas, mas também de saber escutar, saber perceber e ter a sensibilidade, às vezes, de ir atrás e de abrir o espaço para essa pessoa que ainda tem vergonha de dizer, poder falar para ele, abrir os seus problemas e procurar ajuda. Esse foi o primeiro workshop do curso e a ideia é que a atividade seja realizada todos os semestres para discutir temas importantes e atuais. Então, eu acho bem interessante eles estarem trazendo esses temas assim, para a gente até sair um pouco desse tabu, né, de não vamos conversar sobre isso. Então, eu acho bem interessante a gente pesquisar sobre o assunto e tirar um pouco dessa coisa, não vamos falar. Pelo menos uma vez por mês, o curso de farmácia da Universidade Franciscana organiza um encontro para analisar e também debater as atualidades desenvolvidas pela área. Neste mês de setembro, no entanto, o ciclo de palestras vai promover 2 encontros entre estudantes, profissionais e professores que atuam nas áreas de ciências da saúde. O primeiro deles destacou a atuação do farmacêutico em farmácia hospitalar. Os temas são sugestões dos próprios acadêmicos que pedem mais informações sobre a atuação do farmacêutico. E a ideia é trazermos muito dos egressos, da nossa instituição para que eles verifiquem os diversos locais onde eles estão inseridos e como que eles se inseriram nesse campo de trabalho. O exemplo da primeira palestra foi a atuação do farmacêutico em farmácia hospitalar. A convidada foi a egressa do curso de farmácia da UFN, Charlize Noal. Ela falou sobre as múltiplas práticas de atuação vivenciadas no Hospital Casa de Saúde. Tem contato com a parte administrativa, com a parte econômica, com as unidades clínicas, com a equipe multiprofissional. Então, assim, é um desafio muito grande para o profissional farmacêutico estar atuando na farmácia hospitalar. Tem que ter um perfil de proatividade, tem que gostar de rotinas com novas ocorrências, tem que ter um perfil investigativo para poder lidar com as inúmeras situações. Enfim, é com certeza uma rotina desafiadora diária. Experiência que os acadêmicos da UFN devem vivenciar em 2019 com a criação de uma farmácia-escola. Está se trabalhando com um possível local, de repente, dentro da Casa de Saúde, mas ainda temos algumas questões administrativas para serem ajustadas. A próxima palestra do ciclo será no dia 27 de setembro, às 5h30 da tarde, no Salão Azul, com o tema A Genética Médica no Diagnóstico de Patologias. Figuras e imagens que tratam da dualidade entre aquilo que é divino e ao que é estranho à religião compõem a mais nova exposição aberta ao público na Sala Angelite Stefani. O artista visual Luciano dos Santos utilizou o sacro e o profano para definir o trabalho. A exposição Travessia Pontes permanece até o dia 25 de setembro na Sala Angelite Stefani, no Conjunto 3 da Universidade Franciscana. A entrada é de graça.
Essa exposição chama Travessia, Pontes, é uma exposição do artista visual Luciano dos Santos. A travessia que eu apresento aqui, ela é uma travessia perene, né? Ela é física, palpável, e ela vem a partir das minhas impressões de uma performance que eu fiz do mesmo nome, Travessia. Ao cruzar um mar de gente em travessia, eu me dei conta dos olhares o que os olhares do outro causavam em mim. Ela fala dessa questão do carnaval e do religioso também, né? De tu não ser 100% um ou outro, né? Do sagrado e do profano. Então tem hoje aqui travessia instaurado. Essa travessia, ela é um bloco de carnaval, se tu olha num sentido, se tu olha no outro, ela é uma procissão, nesse eterno ir e vir que a gente tem. A gente, quando entra na sala, espera sempre ver a parede cheia de quadro, né, como é o tradicional. Então a gente se depara com essa exposição muito colorida e com objetos diferentes do tradicional. Achei bem interessante a proposta. Essa exposição, a exposição toda é uma instalação, né, e é uma proposta assim, bem dentro das linguagens contemporâneas, né? Para a construção dessas imagens religiosas, eu comecei a me utilizar aos poucos e cada vez mais de elementos do carnaval, de elementos do figurino, do brilho, do barroco, e chegou um dado ponto que já era uma coisa assim, que era carnaval e não era o religioso. Mas era religioso e não era carnaval. Então isso também tem essa dúvida, esse questionamento no trabalho. Isso é muito bacana, né? Porque conforme o nosso olhar, a nossa cultura, a nossa reflexão, nós podemos olhar a parte que nos atrai mais, digamos assim, né? Então eu acho que tem, sim, né? A arte contemporânea, ela é uma linguagem que traz uma discussão, que nos leva a refletir sobre aquilo, né, que está sendo mostrado. São 300 taquinhos de madeira que constroem os personagens. Eu estava construindo um cenário para um evento corporativo e na hora da montagem do cenário eles passaram a medida errada. Começou a se cortar taquinhos de madeira. E a Tico-Tico começou a cortar, e eu olhava aqueles taquinhos de madeira, não, isso tem que ser utilizado em alguma coisa, recolhi todos. Né? Aí vai a piração do artista, ficou um tempo aquela caixa com os tacos de madeira até surgir o grande estalo de como construir os personagens do Travessia com esses taquinhos de madeira. A mesma coisa com os cones de linha que são utilizados no ateliê. Por dia sai 4, 5, 10, 15 cones, todos trabalhados para compor os ex-votos que fazem parte da travessia. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar UFN TV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas publicações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.